Abimeleque, o homem que matou 70 irmãos para se tornar rei. Você já ouviu falar de Abimeleque, o homem que matou 70 irmãos para alcançar o poder? A história dele é uma das mais sombrias da Bíblia, marcada por uma ambição, traição e um fim trágico. Mas o que o levou a cometer um ato tão cruel? Ele sempre foi assim? Será que ele foi um juiz em Israel? E o que aconteceu com ele depois de tudo isso? Hoje você vai conhecer a verdadeira história de Abimeleque, suas motivações, sua personalidade e como sua ambição desenfreada levou à sua própria destruição. Fique até o final porque essa história tem um desfecho impressionante. Quem foi Abimeleque? Abimeleque era um filho de Jerubaal, mais conhecido como Gideão, um dos grandes líderes de Israel. No entanto, ele não era um filho qualquer, ele era um filho de uma concubina, ou seja, sua mãe não era a esposa legítima de Gideão. Isso significa que, apesar de ser filho de um grande líder, ele não tinha o mesmo status que os seus 70 irmãos, que eram filhos das esposas de Gideão. Depois da morte de Gideão, Israel ficou sem um rei. Gideão havia se recusado a governar, dizendo que somente Deus deveria ser o rei do povo. Mas Abimeleque pensava diferente. Ele queria o poder a qualquer custo. O que motivou Abimeleque a matar seus irmãos? A grande motivação de Abimeleque era a ambição. Ele não queria apenas liderar, ele queria ser rei. Ele percebeu que, para isso, precisava eliminar qualquer possível concorrência. E quem seriam os concorrentes? Seus 70 irmãos. Abimeleque então foi até Siquém, cidade natal de sua mãe, convenceu seus parentes a apoiá-lo e disse: "O que é melhor para vocês? Ser governado pelos 70 filhos de Gideão ou apenas por um homem?" Juízes capítulo 9, verso 2. Com isso, ele conseguiu o apoio dos líderes da cidade que lhe deram dinheiro para contratar mercenários. Com esses homens, Abimeleque foi até Ofra e matou seus irmãos todos de uma vez, sobre uma mesma pedra. Mas um detalhe impressionante e importante é que ele não conseguiu matar a todos. Um dos irmãos, chamado Jotão, conseguiu escapar e ele seria o responsável por profetizar a ruína de Abimeleque. Abimeleque foi um juiz de Israel ou não? Diferente de Gideão e dos outros líderes antes dele, Abimeleque não foi um juiz levantado por Deus. Os juízes eram escolhidos pelo Senhor para libertar Israel dos inimigos. Mas Abimeleque tomou o poder por conta própria. Ele se autoproclamou rei e governou com a mão de ferro. Isso mostra que sua liderança não era baseada na vontade de Deus, mas sim na força e na manipulação. Ele era um homem raivoso? Abimeleque não era apenas ambicioso, ele era um homem impulsivo, violento e cruel. Depois de matar seus irmãos, governou por 3 anos, mas seu reinado foi marcado por conflitos. Os próprios siquemitas, que antes o apoiavam, começaram a se voltar contra ele. Quando percebeu que estavam conspirando contra ele, ele reagiu com extrema violência. Ele cercou Siquém, destruiu a cidade e queimou uma fortaleza, matando cerca de 1000 pessoas dentro dela. Mas sua fúria não parou por aí. Depois atacou outra cidade chamada Tebes, onde encontrou seu destino trágico. Se você gosta de conhecer histórias impactantes da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui sempre trazemos conteúdos cheios de detalhes e curiosidades que muita gente não conhece. Então, já deixa o seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos ver como foi o terrível fim de Abimeleque. Como Abimeleque morreu?
Enquanto atacava a cidade de Tebes, Abimeleque tentou destruir uma torre onde os habitantes estavam escondidos. Ele já havia queimado uma torre em Siquém e pensou que conseguiria fazer o mesmo ali. Mas algo inesperado aconteceu. Uma mulher jogou uma pedra de moinho da torre, que atingiu a cabeça de Abimeleque. Ele ficou gravemente ferido, mas ainda teve forças para dar sua última ordem. Ele disse ao seu escudeiro: "Mate-me com sua espada, para que ninguém diga: morri pelas mãos de uma mulher." Juízes, capítulo 9, verso 54. O jovem obedeceu e o matou, mas isso não adiantou. Até hoje, o que as pessoas mais lembram sobre a morte de Abimeleque é que ele foi derrotado por uma mulher. Será que Abimeleque foi casado? A Bíblia não menciona nenhuma esposa ou filhos de Abimeleque. Tudo o que sabemos sobre ele está relacionado à sua busca pelo poder e à sua destruição. Se ele teve esposa ou filhos, a Bíblia não achou relevante mencionar. Quanto tempo ele viveu? A Bíblia não informa a idade de Abimeleque quando morreu, mas sabemos que ele governou por 3 anos antes de sua queda. Seu reinado foi curto e sangrento, e sua ambição o levou a um fim trágico. Conclusão e lições da história. A história de Abimeleque nos ensina algumas lições muito importantes. A ambição descontrolada leva à destruição. Ele fez de tudo para alcançar o poder, mas no final morreu de forma humilhante. Quem semeia violência, colhe violência. Ele matou seus irmãos de forma cruel e acabou tendo um fim cruel também. A verdadeira liderança vem de Deus, não da imposição. Diferente de outros juízes levantados pelo Senhor, Abimeleque tomou o poder à força e teve um reinado desastroso. Agora eu quero saber, o que você acha da história de Abimeleque? Você já conhecia esses detalhes? Deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.